Nós vamos terminar a mensagem do domingo passado. Não deu para terminar porque, empolgation Tabajara. Brincadeira, brother. Em 1982, a primeira vez que eu li a Bíblia, entendi um versículo. Necessário vos é nascer de novo. Foi suficiente para mim ser salvo. Até então eu li a Bíblia como algumas pessoas leem. De 75 até 82, às vezes quando eu dava uma lida na Bíblia, eu não entendia nada, brother. Nada. N-A-D-A. Nida. Nada. Em 82, eu li a Bíblia e entendi. Necessário você nascer de novo. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Eu falei, nossa, é para mim, velho. Eu preciso nascer de novo porque eu quero ver o reino de Deus. Eu estou vendo o reino do capeta, eu estou vendo o reino das drogas, o reino do pecado. Eu quero ver o reino de Deus, eu quero entrar nesse reino. Eu preciso nascer de novo. E no dia 7 de julho de 82 eu nasci de novo. Quando eu cheguei na minha casa, aquela mesma Bíblia, eu comecei a ver tudo. Eu entendia. Eu ia entendendo aquilo. Ficou claro aos meus olhos aquilo que parecia tão obscuro até aquele dia da salvação. No final do ano passado, Deus trouxe uma revelação ao meu coração sobre a graça dele. Uma coisa que nós precisamos ouvir. Não é uma doutrina, não é uma mensagem, não é uma matéria de escola bíblica. Jesus falou, eu trago a graça e a verdade. O trono de Deus é o trono da graça. O Espírito Santo é chamado Espírito da graça. Jesus é a graça, Deus é, o trono dele é graça, o Espírito é graça. A graça é o Evangelho da maneira que Deus quer que ele seja entendido. O Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus entrou na sinagoga em Nazaré, ele falou, eu vim abrir o ano da graça de Deus. Jesus é a graça de Deus, amém? É a nova aliança. A nova aliança é a graça. Então a graça não é uma doutrina. Amém, querido? Glória a Deus. A graça não é uma doutrina. Galera do BRC, dá uma força, por favor. Ajuda esse brother aí, ajuda ele. Só que ele não pode, né, atrapalhar os que querem ouvir a palavra, é claro. Mas se ele ficar quietinho, de boa. Se não ficar quietinho, ministra ele em private, num lugar à parte. Tito, desculpa. Tito, capítulo 3, versículo 4. Tito 3, 4. Tito 3, 4. Vamos terminar o que começamos. Tito 3, 4. Todos acharam? Ahá! É só olhar para frente, quem quiser ler na Bíblia, de boa. Quem quiser ler na tela, de boa também. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, aleluia, não, isso aí é meu. O que nós vamos ler agora, muda a nossa maneira de enxergar o Evangelho, muda, transforma, é um divisor de águas, é o fim do ministério da condenação e o início do ministério da graça, da justificação de Deus em Cristo Jesus, amém? É o fim de uma era de condenação, de acusação, de cabeça baixa, de peso na consciência, de condenação, de acusação, é o fim. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, amém? Que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Oh, meu Deus! Fiel é esta palavra, creia nisso, meu irmão, amém? Creia nisso, não abra mão. Eu creio que não é por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Jesus fez. Não é pela minha obediência, mas é pela obediência de Jesus. A Ele toda honra, louvor e glória, amém? É por causa dEle. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas. Paulo está ministrando Tito, Paulo está me ministrando, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras, que é fruto. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. 9.
Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Feche os teus olhos. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Pai Celestial. Obrigado pela revelação do ano, do ministério, do Evangelho, Senhor, que o Teu Filho Jesus morreu para iniciar. Nós somos herdeiros, Senhor. O testamento só é validado quando há a morte do testador. O Teu Filho morreu, meu Pai, para abrir, Senhor, o novo tempo, a nova aliança, a aliança da graça, que nós agora estamos sob essa nova aliança, estamos sob a graça. Deus, me unge para pregar essa palavra, unge todo esse povo querido, amado, abençoado, a crer, entender, praticar, ó Deus, crer, Senhor, com toda a força, com todo o ânimo. Abre os corações, mentes, alma, espírito. Repreendemos toda resistência, repreendemos toda incredulidade, repreendemos tudo aquilo que está tentando impedir que esse povo, Senhor, esteja andando, Senhor, com muito mais, Senhor, ó Deus, unção, com muito mais liberdade, com muito mais alegria, com muito mais resultado, Pai. Em nome de Jesus oramos, repreendendo toda força contrária. Em nome de Jesus oramos, te agradecendo pelos dízimos e ofertas. Muito obrigado por cada dízimo e cada oferta que foi depositado na tua obra nessa noite, nessa casa e nas demais casas que estão abertas por esse mundo afora. Por tudo te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Não cansamos de te aplaudir, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar e me dar alguns minutinhos da tua preciosa atenção. Amém? Vamos terminar 9h30 com a ajuda de Deus. Aleluia. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, nós temos que dar uma engatilhada, nós temos que, vamos lá, nós temos que pegar e... Opa! O cajado pode desligar o exaustor, Bidu. Agora nós vamos... Pensemos que isso aqui é um bastão de uma corrida de bastão. Chariots of Fire. Lembra? Carruagem de fogo. Então agora eu vou pegar o bastão. Vou pegar o bastão de eu mesmo. O bastão de mim para eu. De eu para mim. E nós vamos então dar uma retrocedida rápida para entrarmos, para completarmos essa mensagem que é muito legal. A bondade de Deus é algo que precisa ser Romanos 2,4. O pessoal vai trabalhar muito, velho. Romanos 2,4. Glória a Deus pela galera. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência? Paulo está falando de Deus, não reconhecendo que a bondade de Deus é que o leva ao arrependimento. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade? Então a igreja ficou muito tempo na sua, de uma maneira inocente, de uma maneira despretensiosa, mas de uma maneira não legal. Eles desprezaram as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. E muitas vezes nossos antepassados nos disseram: a criança tem 2 medos. Uma criança tem 2 medos. Você pode ver isso na internet. Você pode pesquisar. A criança nasce com 2 medos. O primeiro é medo de cair. Ela tem medo de cair. O segundo é BUM! Barulho. Medo de cair, Deus colocou. Medo de cair, a criança fica assim. Ela procura se livrar da queda. E medo de barulho. BUM! Quer fazer uma criança chorar, dá susto. Fala alto. Ou aquela brincadeirinha, né? De botar a criança assim, ela tem medo, brother. Não faz mais isso, que causa terror na criança. 2 medos naturais. Medo de altura, medo de cair e medo de barulho. Os outros medos, todos, elas são ensinadas. Elas aprendem. Galera, vamos dar um jeitinho, vamos, é melhor, né? Vamos, paga uma coca, um café, um misto quente para ele, um cachorro quente. Aleluia. Deus abençoe, querido. Quando ele tiver de cara, ele volta. Tem uns caras muito loucos que entraram na igreja. Já escutei testemunho. O cara entrou doidaço, travado, biritum. E fizeram o apelo. Ele falou: eu quero esse Jesus. E aceitou Jesus, doidão, biritum. No outro dia passou pela frente da igreja. Falaram assim: ó, tu estivesse aqui ontem e tu aceitasse Jesus, o que eu fiz mesmo eu assumo. Se converteu, velho.
O que eu faço quando eu estou bêbado, eu assumo. Aceitou Jesus, virou crente. Amém? Glória a Deus. Os outros medos a criança aprende. Alguém aqui como eu, quando era pequenininho, a mãe ou o pai ou uma tia falou assim, ó, de repente estava em casa, trovão, raio, né? Primeiro a luz, depois o som, né? A luz é muito mais veloz que o som. Um raio, filho, sobrinho, neto, Deus está brabo. Quem já escutou essa ladainha? Quem escutou essa abobrinha? Então, Deus está brabo. É o trovão. Então nós somos ensinados a que Deus está brabo, que Deus pune, que Deus vinga, se vinga. Deus está procurando os pecadores, vai atrás dos pecadores, caçador de pecadores para matá-los. Aprendemos um monte de coisa, inclusive no lugar mais inesperado, nós ouvimos coisas que nos acusavam, que nos trouxeram sentimento de desqualificação. Na Bíblia, João 5,45. João 5,45. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Jesus está falando, eu não acuso ninguém perante o Pai. Quem acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças, através da lei. A lei que acusa as pessoas. Jesus não acusa ninguém. Não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa? Duas vezes a palavra acusar. Acusar vem do grego categoro. Categoro. Nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, está escrito 11 vezes a palavra categoro, significando acusação. 11 vezes. 2 vezes aí, sobram 9. As outras 9 vezes, Jesus falaram para ele essa palavra dentro das sinagogas, dentro do templo. Fariseus, escribas, anciãos, dentro do templo, 9 vezes dentro da sinagoga e no templo, 9 vezes a palavra categoro ou acusação são dirigidas a Jesus. Dentro da igreja, as pessoas têm sido acusadas de uma maneira que a pessoa que está acusando pensa que está fazendo um bem, mas ele está trazendo, desqualificando o povo, dizendo para o povo que o povo não recebe porque não merece, porque não tem feito certo, porque não tem feito mais, porque não tem amado Deus com todas as forças, tem pecado na tua vida. Se alguém chegar para você e dizer, Deus está me revelando que tem pecado na tua vida, você vai dizer para ele assim, Deus também está me revelando que tem pecado na tua vida. Oh, é assim sim, você é um acusador. Meu irmão, quem os acusará? É Jesus quem morreu e ressuscitou. Ninguém pode te condenar, ninguém pode te acusar. Então o evangelho da condenação é um evangelho que Jesus quer que saia do nosso meio. Amém? Qual é o ministério? Efésios 2,7. Efésios 2,7. Vamos lá. Efésios 2,7. Para mostrar nas eras que hão de vir hoje a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade, para conosco em Cristo Jesus. Meu irmão, viaja comigo agora, fica comigo, velho, pelo amor de Deus. Êxodo 33:18, viaja comigo. Let's travel. Então Moisés, disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Congela. O que virá no versículo seguinte? Moisés falou, Senhor, me mostra a tua glória. Please, I beg you on my knees, show me your glory, man, God. Senhor, eu te peço de joelho, me mostra a tua glória, me mostra a tua glória. E Deus falou, então tá, preparem-se, vocês verão a minha glória. Moisés falou assim, agora vem, raios, trovões, Deus vai mostrar a sua majestade. Será que ele vai passar os reinos dessa terra e a sua glória e dizer, tudo isso me pertence? Não, isso aí não é Deus que faz. O que o Senhor vai aprontar agora? Versículo 19. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade. A glória do Senhor é a sua bondade. Amém?
A glória do Senhor é a sua bondade. Meu irmão, reage. A glória do Senhor é a sua bondade. Levanta a tua mão e agradece: Senhor, obrigado, porque a tua glória é a tua bondade, não é a tua majestade, não é o teu poder, não é mais nada além do que a bondade de Deus. Então, meu irmão, isso é muito sério. E diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Êxodo 24:17. O Senhor falou: a minha glória é a minha bondade. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor, que é a bondade dele, parecia um fogo consumidor no topo do monte. Salmo 125:1. Acompanhe, fica comigo, velho. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Nós confiamos no Senhor, somos como um monte. A glória do Senhor como fogo está sobre o monte. Atos 2:3. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Fecha agora. A glória do Senhor é a sua bondade. A glória do Senhor é como fogo sobre o monte. O Senhor fala que nós somos monte de Sião, e o fogo dele está sobre nós, que somos montes de Sião, que não se abalam, porque confiamos nele. Então a glória de Deus, que é a bondade dele, está sobre nós. Amém? Glória a Deus, a bondade está sobre nós, repousada sobre nós. Nós estamos guardados, protegidos, cercados pela bondade de Deus. Bondade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tito 3:8. Tito 3:8. Então, o apóstolo Paulo falou: Tito, fiel a esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas para os que creem em Deus. Sim, fiel a esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas para os que creem em Deus. Então, nós que cremos em Deus, temos que afirmar categoricamente que a bondade de Deus é a sua glória, a bondade de Deus está sobre nós. Nós somos montes de Sião que não se abala, o fogo do Senhor está sobre nós. E agora, para você ficar mais e mais ainda, vamos chamar agora para a nossa tela 2 Timóteo 1:9. Começou a viagem. 2 Timóteo 1:9. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Amém? Enfatizando isso, para que você tenha bagagem, subsídio para afirmar categoricamente o que o Senhor quer que você afirme. Não em virtude das nossas obras, não é por aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas é por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, e Deus olha para Jesus. Amém? Mais uma para você ficar realmente e dizer assim: não, eu tenho que acreditar, sou obrigado a acreditar. Romanos 4:6. É muito bom para ser verdade, mas é. Aleluia. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Independente do que o homem faz, Deus acredita justiça. E Davi falou: felicidade do homem. Quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras, isso fez de Davi um homem segundo o coração de Deus, que fez toda a sua vontade. Amém? Alguns dizem que Davi é homem segundo o coração de Deus porque ele era rápido, ligeiro em se arrepender. Ele demorou um monte para se arrepender do pecado que ele cometeu com Betseba e mandar matar Urias. Então Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele, apesar de viver no Antigo Testamento sob a lei, ele cria que chegaria um dia que Deus não ia acreditar a justiça independente, ia acreditar a justiça independente de obras. O 7. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Então, meu irmão, Deus quer que você conheça o comprimento, a largura, a profundidade e a altura do amor dele, para ser tomado da plenitude dele. Amém? E agora, voltando um pouquinho, nós vamos para Isaías 54:13. Isaías 54:13. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor.
presta atenção na sutileza da frase. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, não sobre o Senhor. Serão ensinados pelo Senhor diretamente. E grande será a paz de suas crianças. Versículo seguinte. Em retidão você será estabelecida. A tirania estará distante, você não terá nada a temer. O pavor estará removido para longe, ele não se aproximará de você. Quando você é ministrado pelo Senhor, Deus fala ao teu coração, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala pela igreja. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus falando comigo. O Senhor quer falar e Ele fala, eu quero vocês reis e sacerdotes, eu quero ser o Deus de vocês, eu quero andar com vocês, eu quero falar com vocês pessoalmente. Em retidão você será estabelecida, a tirania estará distante, você não terá nada a temer, o pavor estará removido para longe e ele não se aproximará de você. Agora pulamos para o último versículo desse capítulo, é o 17, se não me engano. 17, está aí. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. E você refutará toda a língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Meu irmão, aí é o ponto-chave para estarmos pegando a mensagem do domingo passado e entrando na desse domingo. Isso aí tem que ser muito bem compreendido. Tem que estar muito claro, resolvido no teu coração. Eu não posso aceitar acusação contra mim, porque Jesus já pagou o preço por todos os meus pecados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem os condenará? Ninguém. É Cristo Jesus quem morreu e ressuscitou por eles. Então você não pode aceitar acusação. O Senhor perdoou os teus pecados e Ele sabe que o inimigo... Apocalipse capítulo 12, versículo 10, Satanás foi expulso do céu. Adão tinha contato direto com Deus, o primeiro homem representando a raça humana. Adão pecou, saiu. Satanás entrou no lugar de Adão, e no livro de Jó fala que Deus e Satanás falava com Deus porque tomou o lugar de Adão. Jesus, quando morreu na cruz, ele profetizou, eu vi Satanás ser expulso, cair do céu como um raio. Então o lugar que era de Satanás, Jesus tomou, e Jesus agora está à direita do Pai, intercede por nós, é o nosso advogado. Satanás não pode mais falar com Deus. Jesus está no lugar que era de Adão, que Satanás tomou. Agora o terceiro e último, segundo Adão, e o terceiro e último personagem, Jesus tomou o lugar e agora Satanás está expulso do céu. Não pode mais falar com Deus. Onde ele está? Na terra. Diabolos, Satanás significa acusador. Então ele vai te acusar com que base? Jesus é advogado e Satanás imita Jesus sempre. Amém? Jesus é o leão da tribo de Judá, Satanás se faz como leão, procurando tragar a quem possa. Então é um leão falso, é um leão imitador, desdentado, porque Jesus amassou a cabeça dele, mas ele incomoda. Apesar de não ter dentes, ele fala. Sem dente ele fala. Banguela, engraçado. Então ouvi uma forte voz dos céus. Ah, rapaziada, é fera, velho. Então ouvi uma forte voz dos céus e dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. Agora veio a salvação e o poder, Jesus chegou no céu, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador. Jesus chegou, a luz chegou, dissipou as trevas, Satanás caiu do céu como um raio, amém? Mas ele está aqui na área, mas ao mesmo tempo que ele está na área, ele tem que estar debaixo dos pés da igreja. Amém? Jesus teve esmagou a cabeça da serpente e a luta foi tão ferrenha que Satanás mordeu o calcanhar de Jesus. Mas Deus curou o calcanhar de Jesus. Jesus está curado e nós somos a igreja, o corpo de Cristo, Ele é o cabeça. Nós somos o corpo curado por Deus. Amém? Os nossos pés são formosos, preparados, com a preparação do Evangelho da paz, calçados. E agora então, para estarmos quase chegando na parte da mensagem de hoje, temos que ainda dar um retrocessozinho. Então agora, obrigado. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Qual é a arma de Satanás? A acusação. Acusação como? Mediante a lei. Ele fala para você, como falamos a semana passada, se você olha para um carro e acha bonito, e acha que aquele carro devia ser teu, esse Camaro amarelo devia ser meu, para que eu ficasse doce, doce, doce. Então você olha para aquele Camaro amarelo e deseja, de uma maneira não inocente, Satanás fala, cobiçou. Você vem um pensamento na tua mente, ainda mais agora, propaganda na televisão, só carnaval, misericórdia, velho.
E aí Satanás fala, adulterou. Olhou, mas... Então Satanás sempre acusando. Você está no trânsito, um cara está na tua frente, boa, você está tranquilo, glória a Deus, aleluia, escutando louvor, escutando a pregação no carro. De repente o cara reduz, quase freia e vira para a direita sem dar sinal. Você, né? Já começa de David Banner para Hulk. Já deixa o David Banner no banco de passageiro e já o Hulk assume. Ou você vira o homem. Você já viu quando a gente entra no carro, chega em casa, sai de casa, pega o elevador, ou vai até a garagem, entra no carro, abre a porta, senta, coloca o cinto, o carro parece uma armadura. Homem de Ferro vai sair o 3 agora, hein? Você senta no carro, é uma armadura. E você abre a garagem, vamos para o campo de batalha. Você sai e um infeliz na tua frente. Para e entra para a direita sem dar sinal. E você fala, tá na árvore de Natal, sinaleira. Ainda não tirasse ou já botasse? É do último Natal para o próximo. E aí o diabo fala, odiasse o teu irmão, aquele que odeia o seu irmão é assassino. E o diabo sempre jogando a lei. Descobrimos a semana, quinta-feira passada, retrasado, domingo passado, o que Jesus escreveu no chão quando aqueles homens queriam apedrejar aquela mulher pega em flagrante adultério. Bingo! O que condena o homem, o que condenava os judeus? A lei. A lei condena, a lei acusa. Jesus falou, a lei veio para acusar. Não sou eu quem os acusa, é Moisés através da lei que os acusa. E Satanás pegou isso e acusa o homem. Mas Jesus falou, nenhuma acusação há para os que estão em mim. Então a arma de Satanás é a acusação. Marcos 3:27, Marcos 3:27, Marcos 3:27. Nenhuma... De fato, ninguém pode entrar falando de Jesus, atuando contra Satanás. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Jesus amarrou o homem forte, que era o diabo. Só então poderá roubar a casa dele. Jesus roubou tudo que Satanás tinha, e foi até o inferno, e ainda pegou as chaves da morte do inferno. Além de roubar a casa, levou as chaves. Oh, glória! E lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Amém? O aguilhão, a arma de Satanás, a acusação dele era falar que nós pecamos, que nós fizemos isso e aquilo. Mas nós lemos 3 versículos que nos falam que, independente das minhas obras, eu sou justo diante de Deus. Amém? Independente do que eu faça. Mas você ficou irritado porque o cara não deu sinaleira. Amém? Realmente. Tem outras pessoas... Mas nós estamos num processo de santificação, mas é um processo. O apóstolo Paulo falou, eu ainda não sou perfeito, eu estou indo para. E em Romanos 7 ele fala, a parada é a seguinte, no meu corpo não habita bem algumas vezes, eu quero fazer o bem, não faço, faço o mal. Mas eu sei que é assim, todos têm luta, mas nós estamos indo à perfeição. Mas enquanto isso, nenhuma condenação há mais contra nós. Amém? O diabo não pode acusar. Calma, que você vai ver sobre isso mais tarde, na sequência da mensagem, que é a mensagem real de hoje. Mas o tempo tá bom, Então agora Satanás não pode me acusar. A arma dele o Senhor quebrou. O Senhor quebrou a arma dele, tirou a arma das mãos dele. Então agora nós vamos descobrir que o Senhor me justifica. Mas espera aí, bispo, espera aí. E será que agora, se eu me sentir que eu estou tão abençoado, será que a pessoa não vai ficar meio viajona, não vai deixar a coisa rolar muito solta? Olha só o efeito, como Deus é maravilhoso. Ele sabe que quanto mais você crer no amor dele, se imergir nesse amor, se cobrir com esse amor, olha o que vai acontecer. Tito 2:11. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Meu, como é bom ler a graça de Deus. 12. A graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Amém?
A graça é professora de santidade, amém? Não de fora para dentro como a lei, as pedras, a dureza, a frieza das pedras, mas de dentro para fora como fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, amor, temperança, domínio próprio. Então vem de dentro. Então, meu irmão, não te preocupa. Quanto mais nós pregarmos sobre a graça ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Porque quanto mais eu conheço o amor de Deus, mais eu sou tomado pela plenitude de Deus. Vamos dar mais uma na cabeça do cão. Romanos 6,4. Romanos 6,4. Você que está preocupado. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Amém? A graça nos faz viver uma vida nova quando nós aprendemos que nós somos cheios da graça. E para Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25. Olha só que maneiro, Breno. Espargirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Chega de lei, agora é a graça. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis, que estará no teu coração, lá dentro. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aleluia. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e o farei multiplicar-se, e não trarei fome sobre vocês. Eu os livrarei de toda a impureza. 30. Aumentarei a produção das árvores e as safras do campo, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Prosperidade, vitória, bênção. E olha só a loucura, velho. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmo por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Você vai ter nojo do pecado. Você não vai mais ter tendência pecaminosa. Você vai ter uma vontade de santificar a cada dia mais. É maravilhoso. A graça nos ensina a sermos santos, começando aquele que nos chamou. Então você que estava preocupado, você que tinha essa cabreirice, não, se agora houver essa manifestação da graça, o evangelho da graça, o trono da graça, o espírito da graça, e eu for imerso nessa graça, será que eu vou ficar mais frágil ao pecado? Pelo contrário, você ficará mais forte contra o pecado que você jamais imaginou. Porque não é você que vai fazer, é Deus que vai fazer através de você. É a graça atuando em você que te levará a ter uma vida santa, cheia de alegria, de paz e prosperidade. Glória a Deus, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito. Aleluia, amém. Vamos andar da maneira dEle, vamos crer como Ele quer que nós creiamos. Glória a Deus. Vamos abrir agora em Esdras, capítulo 1, versículo 1. Agora vamos, passei o bastão para mim mesmo. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nesses termos. Assim disse Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém. Até aí. Depois a gente volta para outros textos. Nós vamos falar agora sobre a reconstrução do templo na época de Esdras. E nós vamos ver como a graça, o não aceitar condenação, está em ação nessa história linda. Em primeiro lugar, começa com Ciro, um rei mundano, que no livro de Isaías é citado o nome dele, que ele teria um reinado muito poderoso, e ele seria usado por Deus para ajudar os judeus a voltarem para Jerusalém e reconstruírem o templo. Ele ficou alucinado, porque o nome dele estava no livro de Jeremias e de Isaías, uma profecia sobre Ciro. Então ele fica emocionado e ele fala: eu vou fazer. Despertou o coração a palavra do Senhor falada por Jeremias e também Isaías. O Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nesses termos. Deu-me e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, Judá. Então vai estar lá
Josué, o sumo sacerdote, Zorobabel, o governador da província de Jerusalém, e então os dois estão ali, e eles começam a obra, e eles falam, meu, que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. Vamos para Josué 24:13, Josué 24:13, época da graça. Ciro falou, eu pago tudo, eu dou tudo que vocês quiserem, eu vou fazer esse templo, através das mãos de vocês, vocês farão um templo. Josué, ele estava dentro da terra prometida, ele falou assim, ó, foi assim que lhes dei, Deus falando para eles, foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram, nelas vocês moram, e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Graça, amém? Favor imerecido. Jesus fez tudo, Ele só quer que nós estejamos usufruindo, amém? Ele só quer que vocês, eu vos darei vida e vos darei com abundância, eu vos dou o meu perdão, aceitem, eu vos dou o meu amor, sejam cheios do meu amor, eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Jesus deu tudo porque Ele é Pai, e nós somos filhos, Ele nos fez herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele, amém? Então, meu irmão, Deus procura adoradores, vírgula, que o adorem. Deus não procura adoradores passivos, adoradores adormecidos, adoradores estáticos. Deus procura adoradores que o adorem em espírito. O Espírito vai te revelar o quanto você é amado. Deus derrama em nossos corações amor pelo Espírito Santo que nos foi concedido. E a Bíblia fala que a verdade, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então o adorador vai adorar, porque ele é cheio do Espírito que leva a conhecer a verdade do amor de Deus. E ele é cheio da palavra que me leva a conhecer o quanto eu sou amado por Deus. A verdade me liberta. Então Deus quer adoradores ativos e não passivos, amém? Deus procura adoradores, vírgula, que o adorem. O adorador tem que adorar. Como que o adorador vai adorar se ele não sabe que é amado, se ele não tem Espírito Santo, se ele não conhece a verdade? Então o adorador adora quando é cheio do Espírito e conhece a verdade. E quem dá o Espírito? Jesus. Quem trouxe a verdade? Jesus. O Senhor dá tudo. Ele só quer que você entre no mover, amém? Entra no mover. Filho meu, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Deus quer um povo que descanse, não aceite acusação, não se sinta mais deixado de lado, não se sinta mais uma coisa sem valor. Deus quer que você ame a Ele, e Ele vai fazer que você sinta o quanto é amado por Ele, por causa de Jesus, amém? Nunca deixando de saber, é tudo por causa de Jesus, é tudo porque Jesus pagou o preço, porque Deus quando olha para mim vê Jesus, porque no Antigo Testamento, como o sumo sacerdote recebia o homem pecador, ele não olhava para o homem, ele olhava para o sacrifício, e se o sacrifício fosse perfeito, ele matava aquele animalzinho, e o homem ia para casa perdoado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o mais perfeito dos perfeitos, e Deus continua olhando para Jesus, que está à direita dele, intercedendo por nós e sendo nosso advogado, e atrás de Jesus, com Jesus estamos nós. Deus olha para nós e vê Jesus, amém? Ele olha para você e vê Jesus. Receba no teu coração, creia que vai mudar a tua vida. Você vai levantar a cabeça e você vai dizer, obrigado Senhor, obrigado. E não te preocupe, isso só vai te ajudar a ser cada dia mais santo. Não vai te deixar fazer besteira e nem entrar na loucura. Peraí. Essa mensagem não é para as pessoas que estão lá fora queimando filme, adulterando, se prostituindo. Essa mensagem é para você, para mim, que de vez em quando perdemos a paciência. De vez em quando não aceitamos que não dê o sinal. De vez em quando a gente chega em casa e parece que a paciência ficou do lado de fora. A gente tem que voltar lá, vem paciência, entra comigo, querida. Que dá uma estouradinha com a mulher amada. Que dá, né? Não é o meu caso. Mas também pode ser. Somos humanos, o apóstolo Paulo falou, em mim não habita meio algum, se não for o Senhor. É a graça de Deus habitando em mim. Muitas vezes a gente não deixa a graça atuar e dá uma carnalidade, e fala o que não deve, e olha para onde não deve. Não vivemos o pecado, mas o apóstolo João falou, mas se pecarmos, temos um advogado. E esse advogado é de defesa, e é judeu, são os melhores. E então ele já te defende para você não se sentir acusado, amém? E quando Satanás aqui na terra quer te acusar, o advogado em vez fala, ele está sendo acusado lá na terra por um acusador que usa leis ultrapassadas. Caso encerrado, absolvido. O juiz de toda a terra fala, o advogado teu é bom,
E o acusador lá de baixo não conhece mais nada. A lei que ele usa está cancelada. Jesus levou aquela cruz, na cruz aquela lei. E agora está cancelado toda a acusação. Jesus levou toda a acusação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Para ele o castigo, para nós a paz. Quando Jesus morreu na cruz, o que ele falou? Deus meu, por que me desamparaste? Quando você estuda Mateus, Marcos, Lucas e João, você nota, misericórdia, que loucura. Jesus nunca chamou Deus de Deus. Ele sempre chamou de Pai. Sempre. Pai, 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 Pai. Mateus, Marcos, Lucas, João, final dos evangelhos na cruz. Deus meu, por que me desamparasse? Por quê? Qual a revelação? Ele estava ali representando o pecador, o pecado que nos separa. Ele estava dizendo, Deus meu, por que me desamparasse? Para que eu recebesse o perdão e pudesse dizer, meu Pai, por que tu me amaste? Amém? Jesus falou, Deus meu, a única vez que ele falou Deus, para que você fale, Deus, meu Pai, como tu me amas, como tu és misericordioso, como tu gostas de mim. Amém? Vamos lá. Então eles estão ali, só alegria. Esdras 3:1. É só alegria. Então, aleluia. Quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam em suas cidades. O povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Oh, glória, todo mundo trabalhando, todo mundo curtindo. Versículo Esdras 3:1. 2 também, o 2 também é maneiro. Então, é para ser Josué. Aqui fala Josué. Josua é salvação de Jeová. Josué também, são sinônimos. Filho de Josadaque e seus colegas sacerdotes Zorobabel, o filho de Saltiel e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Parará. 11, versículo 11, agora pula para o 11. Com louvor e ações de graça cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. Agora aqui, Israel, o apóstolo Paulo falou, nós somos Israel de Deus. Ele é bom e o seu amor por mim, por você, por nós, dura para sempre. Amém? Meu irmão, cante isso, meu irmão. Isso está escrito também lá em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, vamos lá. Não precisa, mas você se conhece. 2 Crônicas 20:22. Disse que antes para depois. 2 Crônicas 20:22. Vamos ver se eu acertei. Não estou vendo, né? Aleluia. Não. 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e a louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Amém? Dê graças ao Senhor. Quando você acordar, Senhor, eu te dou graças porque o teu amor dura para sempre. Eu te dou graças porque a tua misericórdia se renova a cada manhã. Deus quer que você saiba o quanto você é amado por Ele, por causa de Jesus. Amém? Não é por obras tuas, não é por obras nossas para que não nos gloriemos, mas é por causa de Jesus. Então você é amado por causa de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo fala, Cristo em mim é a esperança da glória. Não, mas eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então voltemos a Esdras, capítulo 3, versículo 11. Só alegria. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. 12. Mas muitos sacerdotes, levitas, os chefes das famílias mais velhos que tinham visto o antigo templo choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces, né? Muitos, porém, gritavam de alegria. 13. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro. Choravam de alegria, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Meu irmão, todo mundo cantando, chorando de alegria, dando glória a Deus, se alegrando no Senhor, porque estavam reconstruindo o muro, e tudo patrocinado por Ciro, rei da Babilônia. Rei da Pérsia, que estava ali dominando a Babilônia. Eles estavam ali vivendo um momento maravilhoso de graça. Tudo veio na mão deles, graça para favor imerecido, como na terra prometida. Eles receberam tudo, comeram o que não plantaram, habitaram em cidades que não construíram. Eles estavam agora construindo o templo. E o rei Ciro, que era riquíssimo, ele detinha todos os reinos da terra. E ele dava dinheiro, material, tudo o que eles queriam. Está tudo certo, está tudo ok. Maravilha, graça.
misericórdia de repente. De repente. Esdras capítulo 4, versículo 1. Esdras 4, 1. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, 2. Foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Nós queremos ajudá-los nessa obra. Os inimigos, os incrédulos. Vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a Ele desde a época de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. 3. Contudo, Zorobabel, Jesus e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Vamos abrir um parênteses e vamos colocar na tela 1 Coríntios 5, 9. Eles não aceitaram sociedade com incrédulos. Presta atenção nisso para pensar na cama. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, mesma atitude daquele povo lá em Esdras 4, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem mesmo devem comer. Fecha parênteses, volta para Esdras capítulo 4, versículo 3. Esdras 4, 3. Nós não queremos que vocês trabalhem conosco. Não compete a vocês. Nós vamos fazer sozinhos. Eles resistiram ao diabo e o diabo fugiu deles. E agora? A Bíblia fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Onde você trabalha, você expulsa os demônios da tua casa, do teu lar, do teu trabalho, do teu casamento, dos teus filhos. Você expulsa o demônio, ele sai, ele não convive com você. Amém? A luz dissipa as trevas, vocês não vão entrar aqui. Dizem alguns comentaristas bíblicos, leia-se Matthew Henry, ele fala assim: aquele povo queria atrapalhar, trabalhando junto. Começaram a dizer: será que vocês têm sido bem pagos? Eu acho que não vai dar. Eles queriam se infiltrar para desanimarem o povo, para contaminarem o povo, para prostituírem o povo. E Esdras fez a leitura junto com Jesua e com Zorobabel, falou: não queremos que vocês estejam conosco, nós queremos fazer sozinhos. Eles mandaram embora, eles foram. Satanás, quando é resistido, em meu nome expulsarão os demônios, eles saem. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Em meu nome destruirão as obras das trevas, porque para isso Jesus se manifestou, para destruir as obras das trevas. Olha o que aconteceu. Esdras, capítulo 4, versículo 4 agora. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuasse a construção. Como? Pegaram alguns dos funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isto durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, rei da Pérsia. 6. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Para aí, deixa esse aí na tela, por favor. Eles viram que eles eram inimigos, que não podiam se associar com eles. Mandaram eles embora, eles foram. Mas eles ficaram ao redor. A Bíblia fala que Satanás é como o leão que está ao redor, rugindo, procurando tragar a quem possa. Ele não podia participar da construção para atrapalhar, mas ele podia usar a arma que ele usa sempre: a acusação. Você não é digno, você é um pecador, papapá, jogando a lei, pois eles estavam na época da lei. E então aquele povo recebeu a acusação, e por incrível que pareça, eles aceitaram a acusação, e a obra parou. A obra parou. Esdras 4:15. Esdras 4:15. Olha só a arma dos inimigos. A fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores, nesses arquivos o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revoltas desde épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída. Eles pegaram e disseram assim: Jerusalém tem um histórico. Ela foi uma cidade do rei Davi, ela foi uma cidade de guerreiros, ela é uma cidade que se for erguida, será uma cidade que vai ser uma cidade perigosa. Mas eram rumores,
Eras rumores. Na minha tradução, fala que eles usaram crônicas. As crônicas. Vamos ver se nós encontramos aqui também. Vamos lá. 4:15 aqui fala. Para que se busque no livro das crônicas de seus pais, e acharás no livro das crônicas, saberás que aquela é uma cidade rebelde. Meu irmão, preste atenção. Agora nós vamos colocar na tela. Vamos lá. Esdras. Não, vamos colocar. Está aqui na mão. Esdras 6:1. Vocês viram aqui, né? Vamos procurar e vamos achar. Então o rei Dário o decretou e foi feita uma busca nos arquivos onde se guardavam os tesouros da Babilônia. Em Ecbatana, a capital que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no primeiro ano do rei Ciro baixou um decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Seja edificada a casa, o lugar em que se ofereça o sacrifício, e sejam os seus fundamentos bem firmes. A sua altura será de 60 côvados, a sua largura de 60 côvados. Volta para... Vocês leram isso, né? Voltemos ali para Esdras 4:4. Meu irmão, os inimigos, presta atenção nisso. Os inimigos disseram: tem umas crônicas lá na Babilônia, que se nós procurarmos bem, nós vamos encontrar coisas contra a construção do templo. Você está escutando aqui na Livre em Jesus. N palavras, trocentos versículos, te provando por A mais B, que nós estamos vivendo na época da graça. Amém? O ministério da acusação acabou. O ministério da condenação já era. Agora nós estamos vivendo a época da graça. Vamos dar um revivalzinho. Vamos para, só um pouquinho, vamos voltar um pouquinho. E vamos para 1 Coríntios ou 2 Coríntios. Só um pouquinho, segura aí, Graça, segura aí, querida. 2 Coríntios, capítulo 3. Eu já vou dizer o versículo. 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, 7. 2 Coríntios 3, 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. 8. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Sim, com certeza. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Muitos de nós, dentro de igrejas que nós participamos, até aqui na Livre, nós escutamos condenação contra nós, acusação, desqualificação. Era um ministério que teve uma glória, teve momentos bons no passado, haviam avivamentos que eram o povo chorando por causa dos seus pecados. O ministério da condenação teve a sua glória? Teve, mas acabou. Será glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação? 10. Pois o que outrora foi glorioso agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. 12. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. 13. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. 14. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Nosso caso, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. 16. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aleluia. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Esse é o ministério que você merece. Esse é o ministério que você está. Ministério do Espírito. Chega de lei, chega de condenação, chega de acusação, e a santificação virá de dentro para fora. Amém? Vamos abrir mais um parênteses. A santificação tem que ser de dentro para fora. Porque quando uma pessoa fala assim, esse ano eu vou emagrecer, pode comprar uma calça mais larga, velho. De lei.
Pode comprar um cinto com, se usava 90, pode comprar um 95. Prova, bispo, cabeção. Provo. Pedro, última ceia. Todo mundo ali. E Jesus falou: eles vão me prender. O pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão. Vocês vão... Vai ser assim, ó. Tocou, vocês vão correr. Vista. Pedro falou: que é isso, mestre? Se todos eles te deixarem, eu vou contigo até a morte. Jesus olhou para ele assim e falou: ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Meu irmão, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Nunca te negarei. 3 vezes. Uma vez para uma mulher. Nada contra, mas um pescador grandão negar Jesus para uma mulher, negar Jesus diante de uma mulher, é porque ele se acovardou. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Tiago fala: que ninguém fale, esse ano eu vou para tal cidade, farei isso, isso e aquilo. Não diga, se Deus quiser, eu farei isso e aquilo. Meu irmão, nunca diga, eu não vou negar, eu não vou fazer. Fala, se a graça do Senhor me permitir, eu vou fazer certo. O apóstolo Paulo fala, é a graça que opera em mim, humildade. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Amém? Nunca te negarei, negou 3 vezes. E ele falou assim, ó. O Pedro falou assim, ó, se todos te negarem, eu não te negarei. Todos fugiram e só Pedro negou. Pedro significa pedra. Pedro estava ainda na lei. E depois Jesus vai falar para ele assim, Pedro, quando tu te converteres, ajudarás os teus irmãos. Pedro precisava de conversão, ele precisava sair de confiar nele e confiar na graça de Deus. Amém? Meu irmão, a graça te faz ousado. Você não vai mais ter confiança própria, porque Pedro tinha confiança própria e negou Jesus 3 vezes. Então a graça te vai ser humilde e confiar em Jesus. Quando eu era pequeno, hoje eu falo, hoje eu prego na rua, onde eu quiser, porque eu confio em mim? Não, é a graça. É a graça. A ousadia que Deus nos dá para cantar, pregar, tocar, é a graça na rua, em qualquer lugar, para 10, 20, 30, 20, 40, 50 mil pessoas. Quando eu estudava no colégio, lá em Balneário Camboriú, numa escola pública, só tinha uma escola pública em Balneário Camboriú, a minha professora era minha tia, cidade pequena, né, velho? Tia Ivanete, então era tia. Ela era tia 2 vezes, imagina. Rubens, hoje você vai hastear a bandeira. Meu. Eu hasteava a bandeira fechando os olhos, para ninguém me ver. Eu tinha vergonha, a tia, tia professora, que Deus te livre disso. Tudo era Rubens, vai fazer. Rubens, hastia a bandeira hoje? Uma tia. Quem tem uma piada para contar no encontro? Cara, caí na besteira de levantar a mão, velho. Com 7 anos de idade eu já sabia piada. Então você vai contar, Rubens. Estás tola, mano. Não. Levantou a mão, ajoelhou, tem que rezar. Me colocaram atrás de uma parede. Eu fui atrás de uma parede e contei a piada. Que era a piada velha que fala, aquele cara que tinha um Mustang, que tinha 300 cavalos no motor, e passou por um cara que estava numa carroça, e passou a 1000, e lá na frente ele não fez a curva, caiu no lago. E o carroceiro passou assim, tá dando água para a tropa? Eu contei essa piada quando eu tinha 7 anos, atrás de uma parede. Até hoje eles não sabem de quem era aquela voz. Uma piada do além. Vergonha, velho. Vergonha. Hoje eu conto piada, não sei cantar, mas se soubesse, até tentei cantar uma vez no Ministério de Música, foi rápido, foi um dia.
Mas tentei até cantar, porque, meu, eu sou tímido. Quando você me vê fora desse lugar, eu sou tímido. O que é isso? É a ousadia que vem pela graça de Deus, amém? Não é que eu digo que eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. É a graça de Deus que vai te fazer ser ousado. É a graça de Deus que vai te fazer ser uma bênção. É a graça de Deus que vai te fazer ser um guerreiro. E quando você for colocado diante de autoridades, o Espírito Santo falará por você, amém? Então é assim que funciona. Então agora, eles estão... Voltemos agora para Esdras, capítulo 4. Esdras 4. Ora, Esdras 4:4. Esdras 4:4. 4:4, sim. Acusação é no 6. Acusação é no 6. Esdras 4:6, se não me engano. Está aí, 4:6, Esdras. Deixa eu botar minha Bíblia aqui em Esdras. Beleza. No reinado de Assuero, no princípio do seu reino, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá. E aí, qual era a base da acusação? As crônicas da Babilônia. Meu irmão, dicionário da língua portuguesa. Vamos lá. Crônicas. Está aqui, anotei na minha Bíblia. Pode ser uma palavra que relata relatos verídicos. Tem o 1ª e 2ª Crônicas falando de Davi, de Salomão, falando dos reis de Israel. Crônicas pode ser um relato real, mas crônicas podem ser conjunto de boatos ou rumores. Conjunto de boatos e rumores também pode ser uma crônica falsa, um relato falso, boatos e rumores. E boato é uma coisa que é falada com muita intensidade, é uma coisa alta que assusta o neném. Lembra que o neném assusta? O neném tem medo de altura, de cair, e tem medo de barulho. Então o boato vem para acusação. Satanás quer falar alto ao teu ouvido e te parar. E se você não resistir ao diabo, ele não fugir de você, ele continua gritando. E a Bíblia fala que o barulho, o rumor, a acusação fez com que eles parassem. Eles pararam a construção por causa da acusação. E onde estava essa acusação escrita? No livro de Crônicas, no livro das Crônicas, lá da Babilônia, e em Esdras 4:13. Vamos lá? Volta, 4:13. Vai, aquela música do Sonic, legal pra caramba, vai. Legal pra caramba aquela música. Além disso, é preciso que o rei saiba que se essa cidade for reconstruída... Não, 4:13? 4:15. A fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores. Nesses arquivos o rei descobrirá e saberá que a cidade é uma... A fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores. Meu irmão, se você quiser e pegar a tua Bíblia, você pode ler assim: e Judas foi e enforcou-se. Misericórdia! Ô louco, meu! E continuar folheando. Não, eu quero uma palavra tua, Senhor. Vai tu e faz o mesmo. A Bíblia pode te induzir ao suicídio, velho. Então, se você pegar a Bíblia e começar a pesquisar e querer sarna para te coçar e querer combater a graça, vou combater a graça. Vou combater a graça. Você pode combater a graça com a palavra. E aí até eu explicar para você que Hebreus 6 fala para o povo hebreu, que João capítulo 1 fala para os agnósticos que habitavam no meio da igreja que João pastoreava. Até dizer que focinho de porco não é tomada, você já tomou um choque, velho. Então, por favor, não caia na tentação. Não, eu quero ver brechas. A Bíblia fala, se o muro é quebrado, a serpente entra. Eu quero ver brecha, eu quero ver alguma coisa. Meu irmão, se você começar a procurar e pessoas te influenciarem, porque tem muita gente lá fora no ministério da condenação ainda, que tem uma certa glória, a luz está se apagando, mas eles ainda estão com aquela lanterna, com aquela pilha que não é mais alcalina, já não estão mais vendo nada, já estão, mas não querem
resplandecer da graça de Deus. Então, se você procurar, você vai achar condenação, você vai achar versículos contra você, mas se você procurar no lugar certo, Esdras capítulo 6, versículo 1, eles pararam, não vai para o 6 ainda, calma. Quem precisa de calma sou eu, né? Meu irmão, os dois ladrões da cruz. Jesus foi crucificado entre dois ladrões, certo? Jesus poderia ter sido crucificado sozinho? Sim. Deus é maravilhoso. Colocou dois ladrões, um à direita e outro à esquerda, Jesus no meio. Os dois estavam ali por causa do seu passado, certo? Digam sim. Os dois estavam ali por causa do seu passado, porque roubaram, mataram, estupraram, fizeram coisa errada, mereciam a pena de morte. Os dois estavam ali por causa do seu passado. Um deles falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lá, ele era judeu, sabia do ministério de Jesus no milênio, ele cria em Jesus no milênio. Quando entrares no teu reino, lá no milênio, lembra-te de mim. Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Um ladrão que não se converteu, o passado. O outro se converteu, o futuro. Jesus falou, antes de morrer, os discípulos estavam ali, e vieram soldados antes de ele ser preso. Judas, estava todo mundo junto ainda. Judas estava junto com os soldados. E eles perguntaram: quem é Jesus? E ele falou assim: eu sou. Os soldados caíram. Quando Moisés apareceu diante de Faraó, Moisés falou assim: Senhor, quando eles perguntarem quem és tu, que eu falei? Fala para eles assim: o grande eu sou te enviou. Deus é o eu sou, é o presente. Jesus está no meio representando o presente, o eu sou. Venceu o passado e já venceu o futuro. Ele está acima do tempo. Se ele estivesse abaixo do futuro, ele não seria Deus, seria algo além de Deus. Então Deus está acima de tudo. Deus vê o passado, o presente e o futuro no mesmo quadro. Amém? Ele é Deus. Ele vê o teu futuro, ele vê tudo que vai acontecer até daqui a 1 milhão de anos. Ele já sabe quem vai ganhar o Big Brother 13. Ele já sabe. Amém? O ladrão do passado. O teu passado não pode te roubar. Amém? O teu passado não pode te roubar, meu irmão. Eu estava escutando um testemunho esses dias, numa pregação linda que eu estava ouvindo, que um grande pregador, ele deu uma pisada na bola e adulterou. E ele não confessou para ninguém. E ele estava com uma doença muito terrível. E oraram por ele. E no dia da morte dele, ele chamou o pastor que orava por ele, o pastor que prega a palavra da graça de Deus. E ele falou assim: ó, eu não me perdoo pelo adultério que eu cometi. Quando eu fui fazer uma viagem, eu adulterei, nunca contei para ninguém. Eu não me perdoo. E aquela culpa comeu ele, como o câncer comeu ele, ele morreu. Meu irmão, os teus pecados foram perdoados. O passado não pode te roubar. Amém? Mas bispo, tu não sabes o que eu fiz. Eu sei de uma coisa: o apóstolo Paulo fez pior que você. O apóstolo Paulo falou: eu fui o pior. Eu matei cristão. Eu fiz tudo contra a igreja. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Deus pegou o pior para provar que do pior Deus faz o melhor. Amém? Deus veio para tornar o pior de nós numa pessoa abençoada, ungida, igual a Jesus. Então o teu passado, você tem que se perdoar por causa de Jesus. Você tem que aceitar o teu perdão. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Amém? Então, meu irmão, não deixa o passado te roubar. E de outra coisa assim, nunca fique pensando: no passado, lá no passado, o louvor era mais espiritual. Salomão falou: nunca digas os dias passados foram melhores. Não é sábio dizer assim. Então tá, não, no passado foi melhor. O teu pai vai dizer: lá no passado era melhor. Até chegar Adão. Adão vai dizer assim: ó, lá no jardim do Éden era melhor antes de eu pecar. Então, meu irmão, esquece do passado. Viva o dia de hoje. Amém?
Viva esse culto aqui na Livre hoje. Glorifique ao Senhor que você está sendo ministrado na palavra hoje. Glorifique ao Senhor pelo testemunho da Eliane. Glorifique ao Senhor pelo testemunho da Rosemary do Bom Viver. Glorifique ao Senhor que você está aqui na igreja hoje, que hoje está aqui fresquinho, ar-condicionado. Estamos aqui, vamos voltar para nossa casa, vamos comprar a esfirra que o Ari fez, que é uma delícia. Estamos aqui hoje. O Senhor Jesus é o Deus do hoje. Ele é o grande eu sou. Não viva do passado. O passado não foi melhor. O teu futuro será melhor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eles disseram, no passado, olha só, vamos lá para o texto. No passado, essa cidade era assim. E se ela for reconstruída, eles não vão mais pagar tributos e impostos a ti. Eles vão dar tudo de oferta e dízimo no templo. Eles falaram isso. Então eles falaram assim, ó. Versículo 13, Grazi, querida, por favor. Versículo 13. Ali no passado. Eles fizeram. Eles eram. 4:13 de Esdras. 4:13? 4:13, sim. 4:13. Além disso, é preciso que o rei saiba que se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Volta um pouquinho. Se essa cidade for reconstruída no futuro, agora o futuro também, Jesus estava com outro ladrão à sua direita, representando o futuro. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meu irmão, descansa no Senhor a respeito do futuro. O passado é, no tempo da minha avó, no tempo da minha tataravó. Não, o tempo é hoje. Amém? Eis aqui o dia aceitável, eis aqui o dia do Senhor, é hoje. E não viva do futuro. Não viva pensando no futuro. Se houver outra crise do petróleo, como é que eu vou abastecer o meu Camaro amarelo? Como é que eu vou abastecer a minha Land Rover que eu já troquei pelo meu Fiorino? Como é que eu vou abastecer? Agora tem uma nova que fala, vem pra mim, Dodge Ram, vem em mim Dodge Ram. Meus sertanejos são pirados, velho. Ele fala, como é que eu vou abastecer minha Dodge Ram que deve fazer 3 por litro? Se der outra crise no petróleo, meu Camaro amarelo, minha Land Rover, meu Dodge Ram, vem em mim. Mas tu bebe muito, né, desgraçado? Se houver outra aqui, o cara só pensa, não, se faltar petróleo, se houver uma crise, os Estados Unidos entrarem em crise, ai meu Deus do céu, se vier um tsunami, ai meu Deus do céu, um tsunami em Florianópolis, eu moro perto da praia, meu Deus do céu, se vier um tsunami, se vier agora, já foi a gripe da aviária, já foi a gripe do porco, a gripe agora é o negócio da vaca louca, se vier o boi tatá, se vier o boi de mamão, se vier a bernunça, se vier a maricota, meu Deus do céu, se o boi de mamão criar vida e vier sobre minha vida, minha casa à noite. Meu, medo do futuro. Medo do futuro. A Bíblia fala que aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Você é guardado pelo amor de Deus. Amém? Viva hoje. Deixa amanhã que o Senhor cuida para você. Amém? Você não pode fazer nada pelo dia de amanhã, só confiar hoje, orar hoje. A oração do justo, Meu, eu não podia deixar de esquecer. Não podia lembrar. Rapidinho, vamos encerrar já. Vamos. Então, quase. Oração do justo, não precisa projetar. Tiago 5 fala, a oração do justo pode muito em seus efeitos, amém? A oração do justo é uma bomba. Então, se eu creio na graça, de que não é por obras que eu faço, deixo de fazer, mas por aquilo que Jesus fez por mim, então Ele me justifica, amém? Oh, glória! Ele me justifica. Esmurro meu corpo e reduz a escravidão para que tendo pregado ouçam bem o meu Senhor. Se eu sou justo por causa de Jesus, então eu sou sempre justo, amém? Mas mais uma, é muita informação boa. Quando você era pecador, não deixa eu esquecer o que eu estava falando, pastor Luiz. Quando você era pecador, eu e você, de vez em quando, tínhamos um acesso, né, de remorso. Eu sou uma mala. Jesus Christ of Nazareth. Eu sou uma mala, fumo, bebo, minto. Mas passa um pobre e você, em vez de dar uma moeda de 10 centavos, dá uma nota de 10. No passado, né? Dá uma nota de 10 e fala, pega, querido. O cara fala, será que não é fácil sair basta? Eu quero falar, Deus te abençoe, amém, querido. Eu estou precisando da bênção desse Deus. Daí você vai lá, compra uma cesta básica, vai na casa de uma pessoa pobre, entrega uma cesta básica, e depois volta, fuma, bebe, cheira, transa, faz tudo errado.
Mas de vez em quando dá uns ataques, né? Vai lá, dá uma cesta básica, dá uma esmola gorda. Você deixou de ser pecador porque fez essas boas atitudes? Deixou? Você foi arrancado do império das trevas, onde não adiantava nada do que você fizesse de bem. Se Jesus não te salvar, você iria para o inferno. A única porta para sair do império das trevas é Jesus. Então tudo que você fazia de bom no império das trevas não te tiravam da condição de pecador. Você era o escravo do pecado, você estava prisioneiro do pecado. Amém? Ele nos arrancou do império das trevas e nos enxertou no reino do Filho do seu amor, onde temos a redenção, a remissão dos pecados, perdoados, lavados, justificados, regenerados pelo ministério do Espírito, ministério da palavra, Jesus. E agora estamos nesse reino, e a Bíblia fala que nós somos prisioneiros da justiça. O apóstolo Paulo fala prisioneiros do pecado antigamente, sem Jesus. Agora com Jesus, prisioneiros da justiça. Sem Jesus, podendo fazer um monte de coisa boa, mas no meio de coisa ruim. Mas como éramos maus, não nascidos de novo, nada adiantava fazer coisa boa. Agora, meu irmão, a justiça tem que ser feita. Se eu estou no reino de Deus, eu ajo santidade, alegria, paz, fidelidade, amor, benignidade, fruto do Espírito. Mas de repente eu faço uma coisinha que não foi legal. Não foi legal, tratei minha mulher de uma maneira que não foi legal, tratei o filho de uma maneira que não foi legal, tratei o cara na rua de uma maneira que não foi legal, olhei do anana. Por causa dessa coisa, eu vou ser arrancado e levado para fora? Não. Aquele reino ali me cobre. Amém? O Senhor é a minha justiça. Quando antigamente atos bons não faziam eu deixar de ser um pecador, agora atos maus também não fazem eu deixar de ser um justo. Amém? Essa é a graça, favor imerecido por aquilo que Jesus fez. E quanto mais eu entendo isso, mais eu me aproximo dele e mais eu vou fazer as coisas certas. Mas mesmo que no meio da caminhada, o apóstolo Paulo fala, às vezes eu faço o que não quero. Às vezes o pecado e entra, mas ele não me tira da presença de Deus. Amém? Como atitudes boas não me tiravam da presença do diabo, atitudes boas, atitudes erradas não me tiram da presença de Deus. Uhul! Glória a Deus! Que coisa maravilhosa! Boas novas do Evangelho. Amém? Que vai te levar a pecar? Não. Vai te levar a não ser acusado. E por não ter acusação, você vai ter mais condições de não errar mais. Amém? Esse é o segredo. Então agora, vamos lá. Vamos lá. A oração do justo pode em muitos seus efeitos. Então você vai orar a respeito do teu futuro com autoridade. E a Bíblia fala que o justo é intrépido como o leão. Oração do leão, meu irmão. Muito pode em seus efeitos a oração do justo. Eu sou justo. A Bíblia fala, vamos botar que é legal. Já está lá? Então agora Provérbios 28:1. A oração do justo pode muitos efeitos. O ímpio foge, mas os justos são corajosos como o leão. O justo é o leão. Provérbios 30:30. 30? Deve ser. O leão que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. Oh, glória! O Senhor me faz justo. A oração do justo pode muitos seus efeitos. E o Senhor me faz justo como o leão, intrépido como o leão. Eu oro com ousadia. E por ninguém eu fujo. E para finalizar esse ponto, Apocalipse 12, colinha, 1, Apocalipse 10, 1. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus, ele estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Olha que coisa linda, velho. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão, colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Oh, glória! E deu um alto brado como o rugido de um leão. O apóstolo Paulo fala que nós falamos a língua dos homens e dos anjos. E deu um alto brado como o rugido de leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que dizia: cele o que disseram os 7 trovões e não o escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. O anjo tinha um rugido de leão. E o apóstolo João falou que Deus falou: ninguém deve saber, porque é um mistério.
E a Bíblia fala que quando nós falamos em outras línguas, ninguém o entende. E com Deus ele fala mistérios. Muito podem ser os efeitos da oração do justo. O justo é intrépido como o leão. O leão por ninguém volta atrás. E o leão, muitas vezes, você vai orar e não sabe orar como convém. Então você... Meu camarada, os diabos fogem tudo. Os demônios fogem tudo. O medo sai. O espírito do medo sai. Voltamos para Esdras para você pensar na cama. E você que ora em línguas, meu irmão, pratique o dom de línguas. Amém? Glória a Deus, a oração do justo também pode ser em línguas. Esdras 4:3. Agora temos que andar. Vamos lá. Esdras 4, 23 e 24. Esdras 4, 23 e 24. Lida a cópia da carta do rei. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário Sinsai e para os seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Por causa da acusação, eles pararam a obra. Por que nós estamos nos empenhando tanto em pregar para que você resista e tire a acusação da tua vida? Porque a acusação fez a época de Esdras o povo parar a obra por 16 anos. Muitas pessoas estão com seu ministério parado. Ministério de pregação, ensino, louvor, ministério na igreja parado. Por quê? Acusação. O diabo fala, você não pode, você tem pecado. Você enforcou um passarinho quando você era pequeno. Você esgoelou um cachorro. Você colocou vidro picado na carne moída e deu para o cachorro. Você... Então aquilo te acusa. Você não pode. Você é um pecador. A acusação parou a obra da reconstrução do templo 16 anos. 16 anos, mas de repente... Esdras 5:1, Esdras 5:1, Esdras 5:1, eu leio. Ora, o profeta Ageu significa alegria, festivo. E o profeta Zacarias significa, vamos lá, Zacarias. Jeová lembra. O profeta Ageu, que significa alegria, e o profeta Zacarias, que significa Jeová lembra, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles, os ajudavam. Peraí, wait a minute, my friend, what's happening? Volta para o 1. Peraí, os caras pararam, aceitaram a acusação, pararam 16 anos, de repente chegam 2 profetas, Ageu, alegria, Zacarias, Jeová lembra. Descendente de Ido, profetizaram os judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Versículo 2, então Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesus, começaram a reconstruir o templo de Deus. Que bênção de profecia foi essa? Que palavra fantástica foi essa? Que Ageu... Volta para o 1, por favor. O que Ageu e Zacarias falaram? Livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 1. Zacarias 3:1. Depois disso, Zacarias está falando no seu livro Zacarias, profeta Zacarias. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, que é o mesmo de lá, diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. Josué, o sumo sacerdote, parou. Zorobabel, o governador, pararam por causa da acusação do povo, certo? E quem estava por detrás do povo, levando o povo a acusar e tendo no povo uma boca a seu favor para a acusação? Satanás. É Antigo Testamento, Jesus ainda não havia sido crucificado, Satanás ainda tinha direito ainda de estar lá no céu. Depois disso, ele me mostrou o sumo... Volta, por favor, para o 1. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. 2. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo, falando de Josué que estava todo sujo. Versículo 3. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Aleluia. Disse também: coloque um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram um turbante nele e o vestiram enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos:
Versículo 8. Para encerrar essa leitura. Versículo 8. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros, era Zorobabel, sentados diante de vocês, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. 9. Aleluia, falando de Jesus. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos e eu gravarei nela uma inscrição. Declara o Senhor dos Exércitos. E removerei o pecado desta terra num único dia. Aleluia, glória a Deus. Josué estava acusado com vestes sujas. O anjo do Senhor veio, repreendeu Satanás. O Senhor repreendeu Satanás e Josué ficou com vestes limpas. Amém? Porque o Senhor tirou o pecado dessa terra num só dia. E você hoje tem vestes limpas, igual o filho pródigo, com um adendo. Versículo, onde estava o turbante, onde estava o turbante? Onde estava o turbante? Zacarias 3. Zacarias lá no finalzinho. Zacarias 3. Zacarias 3. Vamos ali, Grazi, vamos ali, querida. Amém. Coloque um turbante limpo em sua cabeça. Irmão, Satanás quer bombardear a tua mente com acusação, mas Jesus colocou em você o capacete da salvação. Amém? E quando Jesus foi crucificado, o que os soldados romanos fizeram? Colocaram nele uma coroa de espinhos. A cabeça dele foi perfurada, ferida, para que você tenha a mente sadia, a mente de Cristo, e pense nas coisas que vêm do alto, pois os pensamentos de Deus para você são pensamentos bons, são pensamentos de prosperidade. O Senhor é teu Pai, Ele quer o teu melhor. Então você não tem mais vestes sujas, nem turbante encardido, você tem um turbante limpo. A tua mente agora é a mente cristalina, a mente sadia, a mente de Cristo. Pense nas coisas que são do alto, pense como Jesus é bom, como Jesus te amou, como Jesus pagou o preço por você hoje ser feliz. Então o profeta Ageu, alegria, e o profeta Zacarias, Jeová lembrou. O Senhor vai te lembrar que você é a alegria dele, que a alegria da salvação é a tua herança, e você não vai mais aceitar a acusação, mas vai viver como um campeão. Amém, meu irmão? Por causa de Jesus que te amou primeiro. Glória a Jesus, aleluia. Então eles reconstruíram o muro. E para encerrar, Esdras, Zacarias capítulo 4, Zacarias 4, para encerrar, Zacarias 4, 6. A palavra para Josué foi aquela agora, e esta é a palavra do Senhor para Zorobabel: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Josué estava sendo condenado, Deus falou: você tem vestes limpas e turbante limpa. Agora, Zorobabel, que era o governador, ele falou: como é que nós vamos fazer essa obra lá tão grande? Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É pelo Espírito Santo que você vai fazer a obra de Deus. Versículo 7. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Zorobabel pensava que a construção do templo era uma montanha muito grande, intransponível. Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Aleluia. Os desafios que Deus vai dar para você, as obras que Deus tem para você fazer na época da graça dele na tua vida, podem parecer gigantescas, mas você vai ver que tudo que é montanha vai virar uma planície por causa do poder de Deus. Ele colocará a pedra principal aos gritos e Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mas a minha tradução, vamos na outra tradução, Grazi. Essa aí não foi legal. Quem és tu, ó monte, quem és tu, as monte grande, diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, e ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. Amém? Graça, graça. Como é que nós vamos vencer? Pelo poder do Espírito e pela graça do Senhor Jesus Cristo. Pelo poder do Espírito e pelo favor imerecido. Não por obras para que ninguém se glorie, mas pela fé no sacrifício de Jesus, na graça de Jesus. Então eles reconstruíram o templo. Louvado seja Deus por causa do poder, por causa da santidade que está em nós. Somos justos por causa de Jesus e por causa do poder de Deus que opera em nós, o poder do Espírito. Amém? Glória a Deus. Esgotou o tempo, esgotou o tempo. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Continua transmitindo a esses corações. Continua falando a esses corações, Senhor. Continua ministrando de que eles só precisam confiar na Tua graça. Oh Deus, aquele que crer não será confundido. Que eles estejam procurando as escrituras que falam, Senhor, o quanto eles são amados, o quanto eles são benditos, o quanto eles são queridos por Ti por causa do Teu Filho Jesus.
que não é por causa das obras deles, mas é pela obra que o teu filho fez, não é pela obediência deles, mas pela obediência do teu filho, que eles creiam nisso e continuem cada dia mais te amando, te adorando e sendo santificados pela obra do teu Espírito, meu Pai. E que eles vejam todos os desafios se tornando em coisas pequenas. Que eles vejam, meu Pai, que eles têm vestes limpas, como Josué e Zorobabel. Eles sejam ministrados, Senhor, pela profecia de Ageu e Zacarias. E eu digo para você agora, no livro de Ageu fala: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. O tempo que o Senhor tem para você será melhor do que você pode imaginar e já viveu até hoje.